É com satisfação que o Folha News recebe neste momento a Natália Biazus, profissional responsável na Prefeitura Municipal pelo Departamento Municipal do Turismo. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Tudo bem, Marcos? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É um prazer e uma honra estar aqui no Folha News, podendo conversar um pouco sobre o trabalho que nós temos desenvolvido junto à administração municipal. Natália, nos conte um pouco como é estar à frente do Departamento Municipal do Turismo, algo muito importante para o Algo município. muito importante. Marcos, antes de eu responder a sua pergunta, me permita só parabenizar o jornal Folha do Nordeste pela iniciativa do Folha News, que isso mostra que é um veículo de comunicação com tradição e sempre ligado nas tendências e no presente no presente da comunicação como geral. Então, só reforçando que é uma honra estar aqui e parabenizar pelo Folha News. Muito obrigado, Natália. Em relação a estar ocupando esse cargo, antes de mais nada, pessoalmente falando, para mim é uma realização, porque eu escolhi como profissionalmente falando cursar Relações Públicas, que é uma graduação ligada na parte de imagem, reputação e organização de eventos. Posteriormente, eu tive a oportunidade de realizar um mestrado em turismo e hospitalidade, que também, então, faz parte da minha trajetória de estudos, e poder voltar para a Lagoa Vermelha, poder ter a oportunidade de estar na administração municipal é algo assim que não tem preço mesmo, né? Então, claro que saindo dos bancos acadêmicos, a gente vem para a realidade da administração municipal, aprendo muito, tenho aprendido Cada muito município mais. é uma realidade. Cada município é uma realidade, as leis estão sempre mudando, as normas estão sempre se atualizando, então exige da gente também estar atento a isso, porque o turismo não são só ideias, não são só projetos, é principalmente tu entender como esses projetos se tornam realidade, né? E para isso a gente precisa entender a engrenagem da máquina pública para poder fazer com que se torne realidade. Então, também tem todo esse desafio. E assim, talvez, né, falando um pouco da minha trajetória, eu ingressei no departamento de turismo ainda no governo do Gustavo Bonotto, e agora tenho a oportunidade de dar continuidade junto ao Morona. Então, também agradeço tanto ao Bonotto quanto ao Morona pela oportunidade. E novamente falando que, apesar dos desafios que a gente tem pela frente, e que é em qualquer pasta, se falando em administração municipal, né? Eu acredito que tem muito a ser realizado e eu tô tenho essa vontade de realizar tudo que estiver dentro do nosso alcance. Natália, nos conte os desafios que já enfrentou ou não enfrentou frente ao Departamento Municipal de Turismo. Olha, agora, por exemplo, nesse exato momento, Marcos, a gente conseguiu realizar a licitação para encontramos uma empresa e tudo mais, e a gente está desenvolvendo um site, que é um portal, focado para divulgação de informações turísticas da Lagoa Vermelha. Então, nesse primeiro momento, nós estamos indo até os locais, tanto restaurantes, lancherias, hotéis, casas e espaços para eventos também, solicitando que nos enviem informações dos locais para que a gente possa, no primeiro momento, estruturar esse site. Então, esse site vai ser de responsabilidade inteira do setor, para ter informações para quem não conhece o município possa acessar, entender como que é a dinâmica, entender como que ele pode vir aqui ou não, para que os próprios estabelecimentos possam utilizar o site para divulgar o seu estabelecimento. Então, o próprio desafio de desenvolver mesmo essa parte da toda a licitação do site e tudo mais foi um primeiro passo que foi dado logo que eu entrei no setor e se concretiza agora, então. E eu acredito que por em qualquer município que a gente vê, e até mesmo no estado e na União, as prioridades das gestões, da gestão
sempre acaba sendo saúde, educação, segurança. Então, quando a gente fala em turismo e cultura, ele não que não seja uma prioridade, mas ela acaba ficando em segundo plano. Então, o desafio também do nosso setor, e falando aqui de Lagoa Vermelha, e por eu ter contato, por a gente ter contato com os municípios da região Amunor e da região Amuxer, falo por eles também, o grande desafio é a gente ter recurso financeiro mesmo. Então, mas eu hoje, apesar desse desafio, hoje a administração Do Morona? do Morona, ela já começa sabendo disso, e já começa tendo o setor, né, que nós temos nossa colega Sani Pedrotti, que trabalha nessa parte de escrever projetos, de ir atrás de recursos. Então, assim, acaba sendo uma frente de atuação de minha parte, olhar aonde que a gente vai conseguir esses recursos para trazer para o município para concretizar e realizar projetos. Né? Não, isso não significa que o município não queira investir, mas são as limitações que qualquer município tem por ter as prioridades que, né, jamais vai competir com educação e saúde, mas a gente vai ter que ir construindo o nosso espaço, construindo nossa, como eu posso, nosso banco financeiro, nossa, Correto. né, e buscando nossos recursos para concretizar. E como exemplo, nós temos agora o Parque da Lagoa Vermelha. Né? O que que acontece para quem talvez não tenha acompanhado? O município recebeu uma emenda do deputado federal Marcel Van Hatten, no valor de R$ 600 mil, que vai possibilitar uma estrutura mínima no Parque da Lagoa Vermelha. E tu veja só, Marcos, ao longo dos últimos vários anos, né? Quantos e quantas mandatos, administrações passaram e todas com vontade de fazer algo na lagoa, que seja um acesso, um banheiro, e nunca se conseguiu. Então agora faço esse destaque também, que é algo muito importante para a gente olhar, poxa, pela primeira vez vai ser feito algo, porque pensar, falar, todos fizeram. Então agora a gente vai conseguir fazer algo lá para que, se você, Marcos, receber algum visitante, possa levar lá e ter orgulho de mostrar o Parque da Lagoa Vermelha, mostrar a Lagoa Vermelha. Que a gente sabe que hoje ainda não tem condições, né? Ele tá até mesmo o portão de acesso de entrada e tudo mais. Então, tudo isso a gente vai conseguir fazer uma primeira etapa no Parque da Lagoa Vermelha, né? Então, falei bastante aqui. Correto. Natália, de que forma a comunidade pode contribuir na questão do turismo em Lagoa Vermelha? Muito se fala, por exemplo, Lagoa Vermelha é a capital nacional do churrasco. Todo mundo sabe, o município divulga. Muitos falam, mas Lagoa Vermelha é a capital nacional do churrasco e não tem uma churrascaria ou churrascarias. É toda essa questão, porque eu entendo assim que o turismo, com a participação do poder público, só vai funcionar também com a participação da comunidade. Qual é a tua visão a respeito disso, do Departamento Municipal do Turismo? O que que acontece, Marcos? A administração pública ela tem um limite de atuação, né? Então, a gente tem que encontrar e eu acho que esse também é um desafio, encontrar esse meio termo, esse meio do caminho, que a administração cumpra o seu papel de incentivo, para que a iniciativa privada também possa criar. Então, quando a gente fala ou de churrascaria ou até mesmo de turismo rural, que é um dos pontos de atuação da gestão de desenvolver o turismo rural, não vai ser a prefeitura que vai abrir uma pousada, não vai ser a prefeitura que vai abrir uma churrascaria, mas a gente vai ter que encontrar. Eu acredito que hoje, Marcos, não tem uma resposta para te dar, por exemplo, ao fato da churrascaria, que sim, é uma problemática, né? A gente É tem. claro, nós temos Isso, churrascaria em Lagoa Vermelha, mas de forma genérica nós estamos falando, isso. A gente tem a Fatoria, que que é hoje uma é uma referência. referência fora do E estado já. parabéns à família Mazuco pelo E, investimento, né? nossa, demais, assim, o serviço, a qualidade do serviço, a qualidade do produto que eles entregam é excepcional e eles têm levado o nome da Capital Nacional de Churrasco. Eles que têm sustentado muito, né, com o Mas, trabalho sim. deles.
Então, mas quando a gente fala disso que sim, a gente ainda tem muitos pedidos, poxa, passei na cidade e não tinha, passei na cidade e não tinha. Então, eu acredito que esse é algo que a gente vai ter que ir desenhando, encontrando esse meio termo, esse caminho. Porque, de novo, não, enquanto prefeitura, a gente não vai lá pegar e abrir essa churrascaria, né? Então, olhar essa iniciativa privada, essa visão de empreendedores. A gente tem dialogado até mesmo com empreendedores de fora do município, que têm interesse em desenvolver algo mais focado no churrasco aqui durante a semana. Então, há interesses também nisso, né? Mas é algo bem. Eu diria assim, Marcos, porque eu também não quero que criar expectativa, que, né, falar que sim, que é algo simples de resolver, não é. Porque a gente sabe que a carne, diferente do mel, por exemplo, tem municípios que são conhecidos pelo mel, pelo morango, pelo figo, pelo queijo. São todos, Pinhão, maçã. pinhão, maçã, são todos produtos baratos, né? E que a maçã, quando não tá na época, tu faz uma geleia que o pinhão nem sempre, às vezes, guarda para fazer um pastel de pinhão, que o mel tu utiliza de determinadas maneiras. O churrasco, porque a gente não tá falando só da carne, a gente tá falando do churrasco, ele tem, assim, uma característica mais delicada mesmo, né? Para consumir, para vender, para ofertar, que acaba tornando ele mais caro. Então, isso é uma questão que a gente vai ter que ou pegar uma possibilidade, pegar alguma consultoria específica, para olhar para essa problemática, para nos ajudar a encontrar uma solução. Então, isso é algo que a administração pública pode fazer. Vamos contratar uma consultoria, seja do Sebrae, seja de algum lado, para a gente resolver esse problema em específico. Mas não vai ser a prefeitura. De novo, não tem como a gente abrir uma churrascaria em si. Mas é uma questão que tem que ser olhada, trabalhada quiçá, nesses 4 anos a gente consiga resolver também, né, Marcos? Outra questão que eu gostaria de saber, o teu posicionamento. Não seria interessante separar a festa nacional do churrasco do rodeio internacional? Qual é a tua visão pessoal sobre esse assunto? Que de certa forma é polêmica, Sim, é uma questão bastante polêmica e eu quero deixar bem claro que a resposta que eu vou dar aqui não diz respeito à resposta da administração municipal. no teu entendimento. Isso, no meu entendimento, porque a gente sabe que que a Festa Nacional do Churrasco nasceu junto com o rodeio. Então a gente tem todo um histórico. Então, a partir do momento que a gente pensa em desmembrar, a gente vai criar uma outra instituição também. Porém, no meu entendimento pessoal, enquanto cidadã de Lagoa Vermelha, enquanto profissional da área, eu entendo que sim, que nós temos uma oportunidade ao se desmembrar, a ter a Festa Nacional do Churrasco como como é que eu posso dizer? Como uma frente única, né, de atuação. E que nessa festa a gente pode vir a explorar aquelas características tradicionais de festas de município, que vai desde as soberanas, que representam não só a festa, mas representam o município. Porém, Marcos, quando uma coisa é eu vir aqui falar assim, eu acredito que é uma oportunidade excelente para o município desenvolver a festa nacional, com tudo aquilo que vem à mente. Porque eu, por exemplo, quando falo, me brilha os olhos, porque vem à mente várias ideias, né? Mas a realidade, ela é mais complexa do que a gente, né, vir aqui Mas, falar. Natália, não existe um pensamento, uma ideia, talvez, de ouvir as sugestões da comunidade? Existem dados concretos do que pensa a comunidade sobre isso? Porque eu acredito que Hum, a comunidade tem que se envolver. E quando eu falo em comunidade, no meu entendimento pessoal, não é só o cidadão, mas as entidades, SICA, SICOM, CDL, Lojas, enfim, inúmeros sindicatos. Nunca foi pensado nesse sentido em nível de administração municipal ou de departamento de turismo? Não, Marcos, né? Agora, de recentemente, falando não, nunca foi pensado, e tu tem razão, no sentido de ter algum dado concreto, de ter uma conversa formal, né, sobre essa possibilidade e as implicações que isso teria, né? Então, se nós vamos fazer essa festa nacional do churrasco, quem que vai abraçar junto? Como que vai ser? Quando que vai ser? E, e é algo curioso, porque na minha sala, no meu setor, eu recebo inúmeras visitas com
inúmeras pautas e nunca é a festa do churrasco rodeio, mas sempre alguém comenta: "E vocês não pensam em separar a festa do rodeio?". Porém, tem uma outra questão, Marcos, que junto a isso, que, né, que para a gente olhar para essa questão, né, com a sua complexidade, que o rodeio e a Festa Nacional do Churrasco é uma iniciativa do CTG Alexandre Pato. Então, também seria essa construção, enfim. E assim, de novo, eu reforço que eu falo aqui como cidadã e como profissional, porque é algo que não está definido dentro da administração, né? Não se foi trazido essa pauta definitivamente, porque as nossas energias nesse momento estão voltadas à realização da Expo Lagoa no próximo ano. Porém, o que que eu penso, Marcos? Acatar essa tua sugestão de dialogar com entidades e fazer, quem sabe, alguma reunião para se ter um posicionamento claro. Porque senão logo chega o próximo rodeio e de novo vem essa questão. Ah, mas quando não era para desmembrar, não vai desmembrar, então quem sabe a gente possa chegar num entendimento comum do que pode ser feito ou não, né? Certo. Achei bem interessante. Tu citou, mencionou a questão da Expo Lagoa, que não deixa de ser uma atração também que vem junto com o turismo. A questão moveleira também não pode ser aproveitada como um dos itens importantes de Lagoa Vermelha na questão do turismo? Com certeza, Marcos. E isso também é a gente tem, então, esses títulos de capital nacional do churrasco, capital nacional da dança da chula e polo moveleiro. Que acabou sendo esquecido um pouco a Sim, questão do polo moveleiro. acabou sendo esquecido, acabou sendo deixado de lado, não. E aí, não falo da administração municipal, mas pela comunidade em geral, até mesmo pelas entidades que representam, né, como que se trabalha esse título. E algumas conversas de corredor, né, à medida que alguns empresários vão até a prefeitura, eu pude conversar com o pessoal da Morada Decor, com algumas outras indústrias que já demonstraram interesse de ter um posicionamento. E eu acredito que sim, Marcos, que essa questão do polo moveleiro, a gente precisa encontrar uma maneira de divulgar não só para o visitante. Eu acho que o primeiro público a conhecer somos nós, população de Lagoa Vermelha. Porque eu sou uma que eu não sei o que Lagoa Vermelha produz. Ah, tu vai em alguma loja aqui, esses tempos eu fui visitar a Móveis Popular ali com o Kiko. E aí o Kiko me mostrou os móveis e todos os móveis produzidos em Lagoa. E maravilhosos, né? Então, para que primeiro a gente possa retomar essa identidade para a própria população, para ter orgulho de dizer, olha, lá no meu município a gente fabrica móveis assim, móveis de determinada maneira, tem tantas fábricas. E isso eu acredito que é um trabalho para a gente desenvolver em parceria com o SICAS e SICOM, ver como que vai ser desenvolvido isso. E até, Marcos, eu queria poder te ouvir um pouco como que tu pensa isso. Por exemplo, na Expo Lagoa, com certeza vai estar lá, mas não só na Expo Lagoa, né? Porque tem muita. É algo que pode gerar um sentimento muito de orgulho para nós também, né? De ter essas indústrias aqui. É uma soma de conjuntos, né, Natália? Outra questão que eu gostaria de ouvir você sobre o assunto: turismo rural em Lagoa Vermelha. Podemos investir, acreditar nesse sentido? Sim, podemos. Como? Nós temos. O que que acontece, Marcos? Hoje, de novo, retomando um assunto que talvez seja um pouco batido, que é o cenário pós-pandemia, uma nova forma de vivenciar, né, a questão do turismo. Que as pessoas passaram realmente a fazer viagens curtas, com investimento mais curto e poder aproveitar. Então, a gente vê até aqui na região, nos municípios da região, que estão surgindo opções de pousadas, de experiências no turismo rural. Hoje, o ano passado, em parceria com a Associação dos Empreendedores em Turismo, foi reunido um novo grupo de produtores rurais interessados em desenvolver de alguma maneira nas suas propriedades. Seja com passeios, visitações, com assuntos diversos.
Então, por ter sido um ano eleitoral, o ano passado ele acabou implicando em algumas, como é que posso dizer? Algumas vedações de novas ações, né? Então, agora a gente está trabalhando, Marcos, para realizar um seminário regional de turismo rural agora na metade do ano, para poder, num primeiro momento, reunir esses produtores, essas pessoas, não só de Lagoa Vermelha, porque, por exemplo, a realidade de Capão Bonito do Sul é semelhante à nossa, de Caseiros, Ibiaçá, Ibiraiaras. Toda propriedade rural que tem interesse é uma oportunidade, né? Então, aqui a gente tem, só em Lagoa a gente tem um número de, eram 11 já assim bem definidos, a gente começou com 18, caiu para 11, então a gente tem pessoas com esse interesse. Porém, cada uma vai um funcionamento distinto, cada propriedade vai ser um funcionamento distinto, e aí tem um caminho a se trilhar. A gente tem a possibilidade de fazer uma formação de turismo rural junto com o Senar, a qual a ideia é levar isso para esse seminário, né? Só que é uma formação que ela leva em torno de 2 anos. E se a gente vai querer alguma coisa mais imediata, daí a gente vai ter que olhar, por exemplo, do município, que daí esse é um dos planos do departamento municipal, que é, de fato, criar roteiros, né, e fazer algum tipo de parceria com agências externas para vender para a vinda de grupos para cá. E aí, nessa criação de roteiros, a gente pularia um pouco dessa etapa mais longa, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de ir surgindo aos poucos, para a gente já, não, então vamos ver quem que já está mais perto de poder receber alguém e vamos apostar nessa propriedade. Quem está mais perto. Então, eu acredito que a gente vá, se a gente conseguir fechar um grupo para formação com o Senar, vai acontecer, mas em paralelo a gente vai ter que começar a apostar um pouco mais em efetivar a vinda de grupos, porque senão de novo a gente vai ficar esperando. Ah, não, vai chegar, vai. Então, um pouco nesse sentido. Não sei se eu respondi, Marcos, se ficou Natália, claro. ainda sobre a questão do turismo rural, nós temos o turismo religioso. E quando Uhum, falo turismo religioso, sabes que em Lagoa Vermelha, a exemplo de toda a região, existem muitas festas, vamos dizer assim, nas uhum. capelas. Nunca se pensou, talvez, em realizar um cronograma anual com as principais capelas para divulgar não só a festa, mas também levar a população, os visitantes para esses eventos, porque é muito forte a presença da questão religião na questão da festa. Poderia ser transformado também num turismo, vamos dizer assim, religioso. E Concorda? concordo, e não só isso, e foi, se a gente for olhar um pouco a nossa história do jeito de fazer churrasco de Lagoa Vermelha, foram nas festas de capela que se chegou aos nossos cortes, né? Inclusive, divulga o churrasco junto. Isso, exatamente. Sim, Marcos, o que que acontece hoje? A gente não tem um plano de trabalho definido para isso, mas sim, é a intenção a gente aproveitar, porém, a ideia seria nós termos guias para receber esse público visitante. Então, pô, incentivar a população de Lagoa Vermelha e tudo mais. Mas é a gente criar uma visita guiada, vamos dizer, a essas festas, porque elas são muito peculiares. E a partir do momento que a gente coloca alguém que nunca vivenciou uma festa de capela do nosso estilo, ela pode não se sentir bem acolhida. Então, a gente tem que, em paralelo, pensar nesse acolhimento desse visitante, em apresentar, em explicar, em contar, em fazer ele se sentir parte dessas festas. Nós temos contato com as paróquias para sempre pegar esse contato das agendas, dos acontecimentos. A gente pega o contato também dos festeiros para poder fazer ao menos a divulgação da agenda, que a ideia é inserir no site que está em desenvolvimento. Que ao menos, no primeiro momento, que o site valorize e coloque as festas da capela com as informações que muitas vezes até mesmo nós não conseguimos as informações dos festeiros e tudo mais. Então, que possa ter, ao menos, num primeiro momento, ter no site e, num posterior momento, trabalhar na divulgação, né? Seja num vídeo antes da realização, divulgar, convidar. Para quem sabe um dia a gente possa chegar nisso que eu comentei
de nós termos grupos visitando as festas, com alguém recebendo, com alguém, olha, tá aqui, esse é o espeto do chapéu de bispo, que foi feito assim, aqui nós temos a capela, sabe, que conte um pouco também da localidade. Natália, o que se vê no momento são ações pontuais, vamos dizer assim, de forma geral, sobre a questão de divulgação do município, enfim, o turismo junto também. Além do site que tu mencionou aí muito bem no início, qual é outras estratégias de comunicação que você pretende colocar em prática para divulgar a Lagoa Vermelha, por exemplo, capital nacional do churrasco, capital nacional da dança da chula, enfim, as atividades. Já existe alguma estratégia nesse sentido? E do polo moveleiro, Também do Polo Moveleiro, vamos um já assunto incluir. importante. Eu acho que eu acredito que no primeiro momento é incluir sempre o polo moveleiro quando a gente fala da capital nacional do churrasco da Chula e o segundo polo moveleiro do estado, né? Acho que é uma coisa bem interessante. Marcos, a gente vai trabalhando um pouco paulatinamente. Então, a partir do momento que a gente estabelece, eu acredito que até metade do ano a gente esteja com o site redondo mesmo, a gente vai para uma outra etapa que para ser realizada no próximo ano, que daí vai ser investir mais nessa parte de Instagram, de ter um olhar mais cuidadoso para traduzir o que está no site em conteúdos de linguagem de Instagram. E aí a gente está estudando a viabilidade, se a gente pega mais gente para o setor ou se a gente terceiriza esse serviço também. Mas sim, a ideia é que a gente possa, de uma maneira de linguagem de internet mesmo, e divulgando o município. A gente vê conteúdos super bem formulados, mas também às vezes tem conteúdo simples que né, trazem mais resultado do que Alguma coisa produzido alguma coisa produzida que demais sem foco, isso, talvez. e ou que tu investe um dinheiro muito alto. E em paralelo, Marcos, quando a gente, no início da conversa, a gente falou dos desafios, tem alguns desafios, tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Mas aí tem um que eu acho que é bem pertinente para a gente entender, que Lagoa Vermelha hoje não tem nenhum guia de turismo que seja formado, que esteja cadastrado no Ministério do Turismo. Nós temos a dona Silmara Hoffmann Stedley, que sempre é uma defensora da bandeira do turismo. Ela é a primeira pessoa que está concluindo o curso de guia e que vai estar apta a receber e conduzir turistas no município. Então, um desafio é, sim, a gente ter mais profissionais para poder receber e acolher. Enquanto isso, vamos, eu e a dona Silmara, fazer esse serviço, quem mais quiser abraçar junto, para a gente poder, vamos supor, no momento que a gente chegue a ter um grupo de visitantes de fora, com foco num passeio guiado, né, a gente vai começar a abraçar essa causa para, quem sabe, quem olha de fora pensar, eu quero fazer isso também, eu vou fazer essa formação, vou olhar. Então, é algo que tudo vai crescendo junto, assim. Natália, Lagoa Vermelha não mereceria uma Secretaria Municipal do Turismo em vez de departamento? Também é um assunto delicado eu falar, né, Marcos? Eu falo isso pela estrutura que exige para nós desenvolver o turismo, vamos dizer, em Lagoa Vermelha e expandir para o Brasil. Por exemplo, eu que estou dentro da administração, eu sei da complexidade que envolve se criar uma nova secretaria, que é questão de dotação orçamentária, de uma reestruturação administrativa. Então, olhando por esse parto, olhando para essa parte de reestruturação administrativa, eu vejo que é um pouco mais moroso. Porém, agora, se eu, vamos dizer assim, ignorar essa parte de reajustes, de reorganização, sim, eu acredito que sim. Necessita, isso dá mais peso, dá mais peso não só de representatividade, mas de ter questão orçamentária também. Porém, eu acredito que isso é um caminho que possa vir a acontecer, né? Mas de uma maneira mais processual. Se a gente for olhar atrás, no ano de 2021, nenhum departamento direcionado a gente tinha. Então, eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa a assumir esse departamento que foi criado com um objetivo específico para trabalhar nessa área. A gente tinha um departamento de turismo que foi criado nos anos de 1990, mas que não tinha uma efetividade. Então,
apesar de eu acreditar que é necessário, sim, ter uma Secretaria de Turismo, eu também olho para todo o histórico. Um município de 144 anos tem um departamento há 2 anos em turismo, né, com uma atuação efetiva nas políticas públicas. E, e aí, essa questão da secretaria, espero que aconteça em breve. E a outra discussão que se faz também é sobre a cultura, né? Que a cultura hoje ela está ligada à Secretaria da Educação. Então, são discussões que são levantadas e que talvez venha da mesma forma que a gente mencionou antes, Marcos, talvez seja de consultar a população, ver de que maneira isso se estruturaria. E porque são reformas administrativas, né? Elas representam reformas administrativas que vai reformar, vai alterar no orçamento do município, né? Então Tudo de previsão. tem que ter toda uma previsão, um desejo, tem que ter toda a anuência do Poder Legislativo também. Mas eu acredito que esse vai ser um caminho, né? Essa questão de ter uma Secretaria do Turismo, eu acho que é para onde nós estamos indo, né? Até porque justificar que nós temos um título muito importante que é a capital nacional do churrasco, né? Exatamente. E a gente está trabalhando, Marcos, tem ah, duas. ah, dois trabalhos, assim. Claro que hoje eu trago aqui, mas ele está muito embrionário, assim. Mas um deles é trabalhar para, quem sabe daqui a um tempo a gente tem o registro no INPI da indicação geográfica do churrasco de Lagoa Vermelha, da região, que foi o mesmo que Machadinho obteve agora em relação à erva mate. Então, essa é uma linha diferente de trabalho. E outra linha diferente é a salvaguarda do patrimônio imaterial do saber fazer do churrasco de Lagoa Vermelha, que daí isso é junto com o IFAM, com o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Então, esses dois projetos também estão sobre Jurisdição, vamos dizer assim. nosso guarda-chuva, junto com o secretário Lucas, do Desenvolvimento Econômico. Então, essa parte da indicação geográfica, a ideia é que a gente possa estabelecer uma parceria com a Emater. E sobre a parte da salvaguarda do saber fazer churrasco, é um caminho tortuoso que a gente não tem conhecimento ainda, mas a nossa intenção é poder chegar e saber, pode fazer ou não pode. Se não pode, por quê? E se pode, qual é o caminho? Porque hoje todo mundo no sentido assim, que muitas pessoas que eu converso falam, por que não está registrado no IFAM? E eu não sei dizer. Então, eu quero menos poder ter alguma resposta. Olha, para a gente registrar no IFAM, o caminho é esse, então vamos seguir. Ou, e aí, entrando em contato com o IFAM, eu descobri que nunca houve um início de fato, algum contato de fato. Então, vamos estabelecendo isso, né? Então, são muitas coisas, né, Marcos? Muitas. O assunto é abrangente. É abrangente, é bastante abrangente, né, pra gente dar conta. E, mas assim, voltando um pouco mais na realidade da administração, apesar de todas essas, né, todas esses ramos, essas ramificações que quando a gente fala em turismo tem, na administração a gente vai focar bastante nessa parte das obras estruturais, então, que seria o Parque da Lagoa, né, principalmente, que já é uma realidade, posteriormente a rua coberta, pensar nessas partes de sinalização, essa parte mais de infraestrutura. A parte do incentivo a roteiros turísticos, o que inclui turismo rural, e a parte da comunicação e divulgação. Então, seria um tripé, assim, para Um norte. para a gente tá voltando sempre nesses lugares assim. Porém, a gente sabe que tem muita. Por exemplo, agora que está em reforma o Museu Garibaldino, em breve vai ser inaugurado. Vai impactar diretamente no turismo também. É cultura, mas impacta no turismo. Uma outra questão que está no nosso radar, Marcos, é a gente poder estabelecer indicadores de avaliação do turismo de Lagoa Vermelha, que a gente chama de um observatório do turismo, para que eu possa dizer, olha, Marcos, em um ano a gente cresceu tanto nesse ponto, a economia né, impactou, o turismo impactou tanto. Hoje nós não temos esses dados para te dizer, em 10 anos
se aumentou em tanto o leito, a taxa de ocupação. Então, esse também é uma frente de atuação, né, que a gente olha para isso, mas para que se realize, por exemplo, essa parte do Observatório em Turismo, é estabelecer parcerias ou com instituições de ensino, alguma coisa assim, para que a gente possa ver esse nosso turismo crescer ou não. Ou que eu possa, por exemplo, aconteceu, o dado vai mostrar alguma realidade, daí tu vai poder dizer, não, por que que diminuiu o número de visitas? Ou por que que está fechando ou abrindo restaurantes? Então, é um olhar um pouco mais pragmático que é necessário também, né? Para a gente não ficar só no plano das ideias ou dos achismos, né? Quando a gente fala nessa parte de desenvolvimento mesmo. Ainda sobre a questão de envolvimento da comunidade e setores, o Conselho Municipal do Turismo tem contribuído? Os seus membros têm participado, têm sugerido? Tem. A gente tem. O que que aconteceu, Marcos? Agora, recentemente, nós tivemos até a eleição da nova diretoria, que está para ser homologada no Diário Oficial. Até não foi divulgado ainda, porque estamos aguardando a homologação do prefeito. E o conselho já se reconfigurou, até mesmo os representantes para os próximos 2 anos. Então, a ideia é, com o novo presidente, fazer uma nova mobilização. E como que ficou o desenho agora? Ficou o Piquete 35 na presidência da, Do do Conselho? conselho, sendo o Carlos Roman, que é advogado integrante, então ele vai ficar como presidente, o Josmar, enquanto Emater, como vice-presidente, e eu na secretaria, que eu que estava como presidente do CON. Presidente. Isso. As reuniões, a gente acredita que o pessoal ele é interessado em participar e estar junto, em contribuir, mas vai agora com essa nova diretoria, com o Carlos na presidência, ele já está se programando para criar esse novo grupo, começando com um grupo do WhatsApp, com os representantes, depois programar essas reuniões, pensar, estar junto. E o que vai ser bem interessante, porque quando o presidente do conselho, que no caso era eu, estava também atuando na administração municipal, a gente acaba tendo uma duplicidade ali né? Porque enquanto dentro da prefeitura também ser a voz da população, às vezes acaba não tendo assim esqueci o termo, mas seria uma renovada assim, sabe? Correto. E agora entrando uma entidade no conselho que nunca esteve antes, né? Pode trazer uma renovação de ideias, renovação de posicionamento, trabalhar em conjunto, contribuir também. Então, temos essa perspectiva, essa expectativa, e a nova diretoria do Contur fica por 2 anos. Na tua avaliação, Natália, o visitante chegando em nosso município, quais os locais que ele não pode deixar de visitar? Não pode de Como chegar. ponto turístico, vamos dizer assim. Olha, num primeiro momento, eu diria a Praça das Bandeiras, que ela apresenta um pouco, ela é como ela tem as informações nas placas ali, a pessoa sozinha mesmo, ela pode entender um pouco do que foi Lagoa Vermelha, de como que foi esse desenvolvimento territorial. Então, a Praça das Bandeiras, aquele entorno dá um momento de lazer, um momento de conhecer um pouco o município. Outro ponto que eu também não deixaria, aí estou pensando durante a semana, né? Vir até a Igreja São Paulo e caminhar pelas nossas praças centrais, que é uma singularidade de Lagoa Vermelha, a gente ter 12 praças ao longo da avenida principal, né? Não, são poucos municípios que têm essa quantidade de praças. Eu também não deixaria de fazer alguma visita numa padaria, comer uma Três Marias, que é algo bem típico aqui do nosso município também, conhecer. Seria também a Casa do Produtor Rural, nós temos a Casa do Artesanato. Então, se falando durante a semana, seria esse entorno mais central do município, né, que compreende a avenida, conhecer os monumentos e fazer essas visitas específicas na Casa do Produtor Rural também, que lá a gente encontra produtos do município. E no final de semana, no domingo, o típico churrasco de Lagoa Vermelha na Fatoria, ou então nas festas de comunidade do interior. Ok, Natália. Última pergunta. Lagoa Vermelha tem vocação para o turismo, no seu entendimento? Sim, Lagoa Vermelha tem vocação. E não é só Lagoa Vermelha, eu acredito que
a gente tem qualquer município que queira, ele é capaz de desenvolver o turismo. Então, eu entendo que hoje a Lagoa Vermelha quer, não só pela administração municipal, mas a população. Então, sim, nós temos vocação e nós vamos conseguir. Porém, não é de um dia para o outro, né? Não é de um ano para o outro. Então, a gente vai ter que olhar com carinho para todas essas nuances que envolve para poder chegar num momento que alguém, quem esteja no departamento de turismo, possa dizer um número gigantesco de visitantes por ano, que a gente possa ter agências de turismo receptivo no município, que a gente possa ter mais hotéis e pousadas recebendo. Então, que a gente possa chegar nesse cenário, né? Essa visão, ter hoje quem está trabalhando com turismo é um visionário, que ele, né, ele acredita que vai chegar num momento que vai estar pronto. Então a gente trabalha com essa esperança, com essa expectativa de que chegue lá. Ok, Natália, lhe agradeço a sua presença. O assunto é empolgante. Nós poderíamos ficar aqui 2, 3 horas falando sobre o turismo. E obrigado desejar a sua participação. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, Folha News. Espero retornar aqui, Marcos, em breve, trazendo mais novidades, ações e entregas para o município de Lagoa Vermelha no assunto do turismo. E eu também estou à disposição para quem quiser conversar, fazer uma visita lá na prefeitura. Estamos de portas abertas. Ok. Esta foi Natália Biazus, responsável pelo Departamento de Turismo em Lagoa Vermelha.